Depois do rápido intervalo, olha, vamos dar sequência ao programa e sem perder tempo, vamos falar de Copa do Brasil. Pois é, estamos acompanhando o canal Esportes neste exato momento pelo portal gazetaweb.com, o aplicativo ITVMar, o YouTube também daqui a pouco, né? Dentro de mais uns 30, 40 minutos, já vai estar sendo publicado no nosso canal do YouTube o programa na íntegra para que você possa acompanhar desde o início o canal Esportes, né? O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, tá certo? A Copa do Brasil ontem teve jogos decisivos que acabaram definindo os classificados para a segunda fase da competição. A competição que inclusive vai ter andamento com jogos nesta quinta-feira e daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no canal Esportes. O Vasco, com seu time reserva, já de olho da decisão do Carioca domingo contra o Flamengo, decisão que eu falo é o seguinte, o grau de dificuldade, de rivalidade entre as equipes, mas é a semifinal da Taça Rio ainda, não é a final não, mas o Vasco já está de olho justamente nesse jogo. E ontem o técnico Doriva colocou uma equipe praticamente reserva, com pouquíssimos titulares. Mesmo assim, não serve como discurso para a péssima exibição que o Vasco apresentou ontem e que acabou levando um susto do Rio Branco, mas conquistou classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver os gols. Sempre metade caindo, bola em profundidade, Matão, olha a chance, bateu, gol! Do Rio Branco! A bola em profundidade, o Juninho acabou de dizer, o Vasco não faz um bom primeiro tempo. E o organizado time do Rio Branco. Chega ao gol, Alexandre Matão. Bola em profundidade, condição legal, dominou, enganou o Anderson. E imitou o Luizito Soares. Mandou na gaveta. E para o Danúbio, Danúbio 1, São Paulo 0. Bola para o Iago, tem Thales passando lá na frente. Vamos ver o Iago, domina o garoto, acabou de entrar. Levou para o pé direito, bateu para o gol! Gol do Vasco! Na primeira jogada de Iago, número 17. Ele tentou levar para o pé esquerdo, se enrolou um pouco, trouxe para o pé direito. No meio do caminho a bola bateu no Martinez. Você vai ver de novo, olha. Ele vai trazer para o pé direito, ele chuta, a bola bate no Martinez e tira completamente a chance de defesa do Felipe. Tentou o drible, puxou para o pé esquerdo, cruzamento, olha o Thales, subiu o Tairone, bola voltou no John Clay, Thales dominou, bateu, gol do Vasco! E é de Thales, número 9. Recebeu, dominou e de canhota mandou pro gol. A bola veio girando, ele deu uma chapada. Olha lá, girou bonito, bateu entre as pernas do Felipe, que nada pôde fazer. Buscando as imagens para tentar decifrar esse sentimento. Douglas perdeu. Recuperação, bola tocada na direita, olha que chute lindo! Gol! Diquinho para o Rio Branco. Ele acertou de novo. Bobeira do Douglas Silva. E o Quinho pegou de primeira. Um chute espetacular como no primeiro jogo. O primeiro jogo foi até mais difícil. Mas tentou fazer a jogada com o John Clay. Ganhou e girou bonito. Levou para a linha de fundo. Rolou para o Thales. Gol! Vasco! E é de Thales, número 9. Na boa jogada do John Clay pela ponta esquerda.
E o cruzamento vê um passe açúcar. Como é bom, né, ver o Vascão vencer, né? Independente das dificuldades. Mas é o Vasco vencendo, é a camisa do Vasco. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao programa. Vamos trazer mais gols da Copa do Brasil. Nós tivemos jogos ontem da Copa do Brasil e vamos trazer gols aqui na sequência. Pois é, o Atlético Paranaense não precisou de muita coisa não para vencer o Remo. O jogo foi dramático, dramático mesmo. Vamos ver os gols dessa partida. Felipe, por elevação, na direção do cabeceio. Gol! Atlético! Lula! O lançamento preciso na cabeça do zagueiro. Veja aí o Everton que já vai se movimentando. Veja aí, o Felipe buscou na perna direita, na cabeça. Posição legal. Vindo de trás, o cabeceio mortal do zagueiro Lula. Olha a precisão do passe, a bola viajando. E o Lula... queixo no ombro, sem chances para o goleiro Fabiano. A reação aí do Everton do outro lado, com seu torcedor vibrando. Mas que lançamento do Felipe. Cabeçada mortal ali do Lula. O cruzamento que vem fechadinho, direto para o gol. Everton para defender, sobrou com o Felipe. Olha o gol! Gol! Do Felipe Macena, veja aí o torcedor remista. Vai agitando a sua bandeira, vai vibrando. Olha o chute pro gol na cobrança de falta, fechadinho, deu rebote. O Everton, a bola saiu da grande área, sobrou pro Felipe Macena, que veio de frente, sem marcação. Muita gente na frente do goleiro Everton. A vibração do Felipe Macena. O gol de empate do Remo. Pois é, com esse gol de empate, repetiu o placar do primeiro jogo, né? Que foi 1-1, a primeira partida lá no Pará. E aí a partida foi para os pênaltis. O Atlético conquistou a classificação ao derrotar o Remo nos pênaltis por 5-4 e passou de fase, passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada nos outros resultados. Vamos colocar na tela então os resultados das partidas de ontem, que acabaram movimentando justamente aqui pelo Brasil afora em mais uma rodada da competição. O Madureira venceu o Maringá por 3-1. Na ida, o Maringá havia conquistado, aliás... É isso mesmo, na ida o Maringá já tinha vencido o jogo por 2-0. Como o Maringá conquistou classificação pelo gol marcado na casa do adversário, né? Esses 3-1 aí deu ao Maringá a classificação pelo gol marcado na casa do adversário. O Botafogo do Rio, o Botafogo tradicional, venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2. Na ida, um 2-2. Com o resultado, o Botafogo também conquistou classificação. O Santos repetiu o mesmo placar que já tinha aplicado lá no Paraná. Venceu o Londrina por 1-0 ontem, também garantiu classificação para a próxima fase. O Joinville, que perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o Ituano, ontem venceu por 1-0, mas o Ituano está classificado para a segunda fase, mesmo com a derrota pelo resultado construído no primeiro jogo. Você viu os gols de Atlético Paranaense e Remo no tempo normal, nos pênaltis Atlético Paranaense 5, Remo 4, repetiu o placar do primeiro jogo 1-1 e por causa disso a partida teve que ser decidida nos pênaltis. O Boa Esporte jogou contra o Motoclube, na ida 1-1. Ontem o Boa Esporte venceu por 3-1 e está classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil. O Vasco venceu o Rio Branco por 3-2, já havia vencido na ida por 2-1 e também encaminhou classificação. O Grêmio, que venceu o primeiro jogo contra o Campinense por 2-1. Ontem venceu de novo por 2-0 e também garantiu classificação, vai enfrentar o CRB na próxima fase da Copa do Brasil. E o Ceará, que venceu o Confiança por 1-0, na ida tinha sido 0-0. O Confiança que complicou bastante a vida do Ceará, mas o Vozão acabou classificado para a próxima fase. O Náutico, que já tinha vencido o Brasília por 1-0, ontem voltou a vencer, venceu o Brasília de novo, né, por 2-0 e também garantiu classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. A situação de momento da Copa do Brasil em termos de confrontos, pelo que ficou estabelecido pela competição, já temos alguns confrontos da fase seguinte da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha então nesses confrontos aqui. Olha só os duelos que nós já temos já prontos aqui. Sampaio Corrêa e Palmeiras na segunda fase. Sampaio Corrêa que ontem anunciou a contratação do Fábio Lopes, né, ex-CSA. O Asa enfrenta o Vitória da Bahia.
O Operário joga contra o... Aliás, é o Operário? É o Operário? Puxa aí, quem é que vai enfrentar o Botafogo na próxima fase? Que esse escudo aqui eu tô por fora. Parece do Santos. Hã? É o Capivariano, é isso? É o Capivariano, gente? Dá uma olhadinha aí, confere esse negócio aí. Mas acredito que deve ser mesmo, o Capivariano. O clássico catarinense, Avaí e Figueirense na segunda fase. O Maringá joga contra o Santos. A Chapecoense espera o vencedor do duelo entre Sport Recife e o Sene. O Flamengo vem até o interior de Pernambuco para enfrentar o Salgueiro. O vencedor do duelo entre Paraná ou Jacuipense vai enfrentar o Náutico. O Independente Atlético Clube do Pará enfrenta o Goiás. É o Capivariano, né? Então pronto, está explicado. O Capivariano enfrenta o Botafogo. O Ituano joga contra outro paulista, né? A Portuguesa, que vive uma crise séria financeira. O Fortaleza ou River já sabe que vai enfrentar o Curitiba na próxima fase. O Motoclube enfrenta a Ponte Preta na segunda fase da Copa do Brasil. Cuiabá e Vasco fazem também o confronto, né, na sequência da competição. Poderia ser o Muricy, né, rapaz? Se o Muricy eliminasse Cuiabá, né? Seria Vasco e Muricy, né? América de Natal e Atlético Goianiense ou Cururipe, né? Quem passar desse confronto aí entre Atlético Goianiense ou Cururipe estará classificado, vai enfrentar o América de Natal. O Tupi enfrenta o Atlético Paranaense. O América Mineiro joga contra o Ceará. CRB e Grêmio. Bragantino ou Lajeadense enfrentará o Criciúma na segunda fase. Luverdense vai aguardar a definição entre Bahia ou Nacional. Paysandu e ABC fazem também o jogo, né, da segunda fase. Isso já está definido, da segunda fase da Copa do Brasil. Essa, pelo menos, é a condição de momento para você de casa poder acompanhar e ficar por dentro de tudo que nós estamos repercutindo no ambiente esportivo. Olha, hoje nós vamos ter campeonato alagoano, mas antes de entrarmos nessa situação do campeonato estadual, vamos trazer os confrontos desta quinta-feira da Copa do Brasil. Temos jogos nesta quinta-feira e você aqui não perde um só detalhe. Duelo da volta entre Bahia e Nacional de Manaus, jogo marcado para as 7h30 da noite. Bragantino e Lajeadense também se enfrentam no mesmo horário. Fortaleza e River, às 9h50 nesta quinta-feira. E o Sport enfrenta o Sene do Mato Grosso, também no mesmo horário, às 9h50 na Ilha do Retiro. São os jogos seguintes da Copa do Brasil. E você aqui ficando por dentro de tudo a respeito do ambiente esportivo. Tivemos outras competições ontem sendo realizadas também, como os campeonatos estaduais, mas para nós o que interessa é o seguinte: aqui em Alagoas a situação ficou, eu diria que melhor para o CSA, porque a equipe ontem venceu o Santa Rita pelo placar de 1-0 com um belo gol marcado por Zé Paulo. CSA que ainda exagerou no fato de perder gols no decorrer da partida, mas valeu os 3 pontos. Não foi um adversário que o CSA poderia dizer que já estava com a vitória garantida. Um adversário que tinha nada mais nada menos que o artilheiro do Campeonato Alagoano, que é o Santa Rita. E isso deve ser levado em consideração. E é claro também que para o CSA fica aquela condição também de melhorar, caprichar mais nos jogos e não desperdiçar tantas oportunidades como a equipe desperdiçou ontem. Com a vitória pelo placar de 1-0, a situação do Grupo A, grupo do CSA, ficou assim. Vamos ver. CSA líder com 11 pontos, o Céu é o segundo com 8, em terceiro Cururipe com 7 e em quarto Ipanema com 3 pontos. Eu vou explicar a situação. O CSA e o Céu têm um jogo a mais, né, em relação ao Cururipe e Ipanema, essas equipes que entram em campo nesta quinta-feira, tá certo? Então o CSA que praticamente aí encaminhou essa classificação para a segunda fase, não só pela questão da pontuação, mas pelo aproveitamento também na competição, que está sendo um critério deste campeonato alagoano, né? A vitória foi importantíssima para o CSA. E daqui a pouco eu vou trazer os próximos jogos para deixar você bem informado. No grupo B a situação é a seguinte: o CSE é o líder com 16 pontos, o ASA é o segundo com 14, em terceiro o CRB com 12 e o Santa Rita vem logo atrás com 10. O Muricy é o lanterna do grupo com 4. O que é que acontece? Para o CRB, hoje, a condição é a seguinte. Vamos analisar o número de jogos. O CRB tem, em relação ao CSE, 2 jogos a menos. O CRB vencendo o Ipanema hoje no Sertão, ele já pula para 15.
fica com o mesmo número de jogos que o Asa, que o Santa Rita e que o Muricy. Então o CRB já entra na zona de classificação e ficaria 1 ponto atrás do CSE, com 1 jogo a menos ainda, né? Em relação ao time de Palmeiras dos Índios. Ia ficar por ali na segunda colocação, mas sabendo que pode ser o líder se vencer também os jogos seguintes do Campeonato Alagoano. Então, para o CRB, a situação é essa. Agora vamos lá, trazer os resultados de ontem. O CSE jogou no estádio Edson Matias, em Olho d'Água das Flores, e venceu o Céu por 1-0. Bela vitória do CSE. Uma vitória de extrema importância pelas dificuldades que é jogar lá em Olho d'Água das Flores contra esse Céu, que foi até então algumas rodadas uma surpresa desse campeonato alagoano, uma equipe com pouco investimento, mas que montou um elenco bastante competitivo para o campeonato estadual. E o CSA que venceu o Santa Rita por 1-0. Nós vamos ter os jogos da sequência aqui dessa rodada. O Ipanema joga daqui a pouco contra o CRB, no Arnon de Melo, e o Coruripe joga contra o Muricy. A respeito, inclusive, do CRB para esse jogo contra o Muricy, o técnico Alexandre Barroso, ele deve colocar a equipe com a seguinte formação, com Bruno, Paulo Sérgio, Daniel Marques, Gabriel e João Vitor, Audálio, Olívio, Clebinho e Fernando, Dudu e Zé Carlos fazem parte aí desse time do CRB. O Gleidson está fora, o Moraes segue fora, né? O Júlio César fora. Os 2 Gleidsons, né, estão fora desse time do CRB para o jogo desta tarde contra o Ipanema. E amanhã nós vamos repercutir, claro, tudo isso aqui no canal Esportes. A próxima rodada, programada para o final de semana do Campeonato Alagoano, coloca o CRB para enfrentar o Céu no Rei Pelé, às 4 da tarde no próximo domingo. O Asa para jogar contra o Ipanema, no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. O Santa Rita enfrentando o Coruripe. E o CSE enfrentando o CSA no estádio Juca Sampaio. Esse jogo aí é o jogo-chave. Eu vou explicar por quê. Porque se o CSA, porventura, vencer o CSE e o Céu perder no Rei Pelé para o CRB, isso significa que o CSA estará matematicamente classificado para a semifinal do Campeonato Alagoano. Então, para o CSA, esta próxima rodada é crucial na permanência da equipe em atividade no segundo semestre. Porque o CSA já encaminha essa classificação e aí vai ficar, eu diria que a 2 jogos de confirmar a sua representação, quem sabe, na Série D do Campeonato Brasileiro, a sua presença na Série D do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho pouco provável o CRB ou o Asa não ir para essa decisão do Campeonato Alagoano. Acho pouco provável, porém pode acontecer, né? Pode acontecer. Então essa é a situação de momento do Campeonato Alagoano, para você em casa poder ter acesso ao conteúdo que nós estamos divulgando aqui no canal Esportes. Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar o programa de hoje, eu fiquei devendo aqui as manchetes da Gazeta, né, gente? E a manchete da Gazeta, ela traz aqui, nós vamos só não colocar hoje ela no vídeo para você, tá? Mas o CSA vence e se isola na liderança, tá aqui como a capa de últimas da Gazeta hoje. E na capa de esportes normal tem aqui, CRB encara Calor e Lanterna hoje, né? Vai jogar contra o Lanterna Ipanema e o Calor do Sertão. São dificuldades que o CRB vai enfrentar. O presidente da FAF, Felipe Feijó, está no Rio de Janeiro. Será hoje a posse de Marco Polo Del Nero, a presidência da CBF. O Gustavo Feijó, ex-presidente da federação, vai assumir a vice-presidência da região Nordeste. Os cargos na vice-presidência acabaram sendo distribuídos por região pela CBF. O Gustavo terá a responsabilidade de gerir a região Nordeste como vice-presidente da entidade. Dirigentes do Santos e Ricardo Oliveira se reunirão na terça-feira para tentar renovar o contrato com o artilheiro da equipe. O detalhe é o seguinte, quando o Ricardo Oliveira foi anunciado pelo Santos, foi feito um contrato de risco com o jogador. O Santos ainda tinha dúvidas a respeito do desempenho do atleta com a camisa do clube. Passaram 3 meses com ele de volta ao Brasil, fazendo gols, a direção entendeu. Rapaz, o cara tem qualidade mesmo, é bom. Não é? Eu acho, com toda sinceridade, isso uma segurança para o clube. Porém, pela história que o Ricardo Oliveira tinha, ou tem no Santos, né, com muitos gols marcados, eu acredito que o jogador deveria ser tratado até com mais respeito. Não estava trazendo um desconhecido o Santos. Estava trazendo um jogador que estava há muito tempo fora do Brasil, beleza, mas que tem uma história construída no clube. Né? Imagine os senhores, vamos guardar as devidas proporções, porque a história do Ricardo Oliveira não chega nem aos pés da história do Juninho Pernambucano no Vasco. Mas que o Vasco, por exemplo, quando decidiu trazer o Juninho de volta ao Brasil, depois de uma passagem no futebol da Arábia Saudita, né?
o Vasco ficasse dizendo, vou fazer um contrato de risco, porque o Juninho tá velho, estava no futebol da Arábia Saudita, não sei. Não é assim, cara, né? Não é assim. E a direção agora viu que o Ricardo Oliveira pode contribuir bastante, pelo menos nessa temporada, não sei daqui para frente, mas até aqui já contribuiu bastante com o Santos. O Hulk recebe o Muricy no estádio Gerson Amaral. Asa duela com Vitória da Bahia na Copa do Brasil. O CRB vai pegar o Grêmio na próxima fase da competição. E está faltando a definição do duelo aí do Coruripe, né? Do Coruripe e o Atlético Goianiense para saber se o futebol de Alagoas permanece com 3 representantes na Copa do Brasil na segunda fase. Diretor da CBF diz que medida provisória pode levar futebol à falência. Rogério Caboclo afirmou que texto inicial é prejudicial aos clubes brasileiros. Então vamos encerrar, viu, Felipe? Ex-astro do Patriots pega prisão perpétua. Hernandes foi condenado pela morte de Odin Lloyd, né? Atleta semiprofissional. E Anderson Silva vai disputar as seletivas para as Olimpíadas. São as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos nas bancas. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes, né? Amanhã estaremos de volta trazendo mais notícias, repercutindo os jogos desta quinta-feira da Copa do Brasil. Ainda teremos jogos, por exemplo, da Libertadores e a situação do Campeonato Alagoano, que vai ter um encerramento de mais uma rodada desse segundo turno, com 2 partidas sendo realizadas nesta quinta-feira. O CRB jogando contra o Ipanema e o Coruripe enfrentando a equipe do Muricy. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.